Eu tô fazendo esse vídeo, deixa eu ver aqui. Agora são 15h24 e agora hoje é dia 13/4/2023. Então, o que passa aqui? Que esse arquivo é um dos projetos que eu andei fazendo pelo modo de escultura. Assim, é uma mistura, né? Pra fazer os detalhes é até mais fácil fazer no modo de escultura pra mim, né? Então, seria bom ter brushes, porém, é aquilo. Além disso, eu falei no outro vídeo que eu faria os projetos somente dedicados a máscaras, capacetes robôs ou cabeça, sei lá. E às vezes faria corpos, né? Mas às vezes, assim, projetos desse tipo, né? Como eu colocava no antigo Patreon, eu ainda faço naves, né? Assim, são projetos mais isolados, porém isso não descaracteriza a capacidade que eu tenho para fazer esculpir objetos, né? Ou fazer criação de outros tipos de coisa, vem de robôs ou outros elementos sci-fi, desde cenários, criaturas, etc. Acho que quem já me conhece de longa data sabe que tanto na área do desenho tradicional, digital, eu fazia esse tipo de coisa. Mais especificamente na área de criaturas, né? Monstros, essas coisas. E assim, depois eu pulei para a área de fazer robôs e fiquei mais no 3D. Desde que também tive esses contratempos aos quais eu menciono em minhas redes sociais. E você pode ver lá, né, na área lá que tem no perfil Obritus, com o show de Truman da vida real, que às vezes eu coloco lá as coisas bizarras que têm acontecido. Não necessariamente as provas, né? Exceto uma vez ou outra que eu coloco as provas do que acontece aqui ao redor da minha casa ou quando eu estou na rua, porque são aborrecimentos daqueles bem grandes, né? Ao qual não houve solução das autoridades e esse tipo de coisa tem se propagado. Aparentemente agora eu estou a nível de um terrorista, porque eu não sei, né? Mas já não é de agora. Eu agora, hoje, né? Hoje não, mas recentemente, né? Durante esse mês passado para cá, as atividades com uso, né, de equipamentos de segurança de locais e agora dentro de bancos só mostra que todos eles são membros da mesma merda, né? Ou seja, todos eles são apoiadores do tráfico de drogas ao qual pertencem esses moradores que têm me perseguido. E é aquilo, né? Teve uma vez que eu estava andando na rua também, eles falaram que iam negar, etc e tal, e realmente é aquilo, né? Bandido só vai falar a verdade se você botar ele pelo avesso. E... Então, voltando aqui à parte importante que é com relação ao projeto, né? Tecnicamente ele não está terminado, né? Diferente do outro que eu fiz de cima a baixo, eu deixei ainda para poder fazer, esculpir, né? A área inferior e atrás. Né? Mas vendo por cima já dá para ver aonde que isso vai dar. É complicado também usar o modo de escultura com a capacidade atual desse notebook, porque realmente ele exige muito, né? Então eu sou até obrigado a fazer o objeto 3D pela metade. Ou seja, literalmente eu tenho que usar o modo de espelho para poder autocompletar ele, senão, né, não vai ficar lá não vai ficar algo apresentável para vocês, né? Até tanto que se eu mostrar aqui, ó, a quantidade de polígonos dele é realmente alta. Foi até uma tortura poder, que igual acontece aqui nas coisas da minha vida, né? Esses caras aí, essas aberrações pensam que estão dominando, né? É uma tortura porque, olha só, uma tortura para o meu notebook, né? Então veja só o peso que isso é, o tamanho, a quantidade de polígonos. E tem também a questão da retopologia, né? Porque para eu fazer os detalhes, eu tenho que usar o modo de autorretopologia, né? Senão vai ficar aquela beleza, né? Para não dizer o contrário. Porque senão não vai dar para eu poder colocar os detalhes e que é o objeto
da forma como eu desenhei antes de colocar ele no 3D. Enfim, realmente é muito complicado mesmo. Então fica aí encerrando esse vídeo. E muito cuidado, né? Porque por aqui as coisas não mudaram, como eu falei no anterior, em que filhos, pais e mães de vagabundos ficam falando como eu tenho que fazer meu trabalho em meu notebook, além de falarem de forma curta, né, através dos seus, entre aspas, apitos de cachorro, o que eu estou fazendo. Às vezes falam robô, pessoa, obedeceu, sentou, tá em pé, tá olhando para cá, essas coisas, né? Ou seja, estão me vendo por trás das paredes, como ainda não sei. Muitas vezes fico botando uns áudios malucos aí falando que estão me vendo através da TV. O que? Então eu vou dar um socão na TV da minha sala, é isso? Vou dar um socão no monitor do meu notebook? Porque o socão que eu queria dar ia atravessar a cabeça de quem tá fazendo isso, né? E enfim, aí essas coisas que estão acontecendo aqui, além de que, como eu expliquei no outro vídeo, tem também o uso deles através do RTL-SDR, que acredito também que reforçou essa perseguição por parte deles, embora que eles já me perseguiam bem antes disso. Bem antes de eu trabalhar na Tento de Madureira, bem antes de eu trabalhar na Shinobi, bem antes mesmo de eu trabalhar na Contax e em outras empresas aí, eles já estavam me perseguindo, fingindo serem seguranças de rua, de bairro, e quem acha que isso daí é criança envolvida está muito enganado, porque isso aí é tudo adulto marmanjo comandando famílias inteiras para poder participar disso, que faz parte do tráfico, comércio e por aí vai, né? E eu tenho uma coisa que até eu anotei hoje, que apareceu reportagens falando sobre internet em que as pessoas tinham suas fiações cortadas, ninguém podia ter internet cabeada, exceto serviços que fossem deles. Me faz pensar se aquela armação que aconteceu contra mim dentro da loja da Vivo, não seriam todos eles ao mesmo tempo beneficiários desses tipos de organizações criminosas. Mas, né, como só me dou dúvidas, né, porque eu não vou ficar me dando certezas completas sobre o que tem acontecido. No entanto, muitos deles já deixaram de entender, né, que são repórteres, são detetives, né, e têm usado esses recursos aí em conjunto, porque para que eles ficariam mexendo comigo na rua se não estivessem ganhando um salário para isso, né? Um salário por via criminosos, né? Por fazer parte da, entre aspas, máfia, organização e por aí vai. Mas enfim, voltando à parte importante que é o RTL e SDR. Tentarei sempre falar nos vídeos, né, que eles usam o RTL e SDR com um método chamado Tempest Attack. Que se você entender de programação e tiver os equipamentos necessários além desse instrumento, que na verdade ele não é nem necessário para falar a verdade, porque você pode até usar outras coisas. Ele só é um facilitador porque você estará, né, evitando de usar vários equipamentos de hardware. Ele já transforma em software muita coisa que usaria uma receptora ou transmissora. E então ele está vindo o monitor do seu computador nesse exato momento. Então, se sua parede for espessa, você vai ter que botar outros atenuantes ali, né? Talvez canos de água, né? Coisas metálicas, talvez uma gaiola de Faraday para poder impedir isso. Agora, com relação ao raio-x, porque o raio-x já seria o quê? A parede de chumbo, né? Que impediria esse tipo de coisa de atravessar. No entanto, tem também o equipamento que eles usam, né? Que usa sinal RF. Então, o anterior que eu disse para o RT-SDR também funcionaria, porque são sinais, né, eletromagnéticos, mas o raio-x já pega uma parte diferente. O raio-x também eles usam, mas é para poder causar lesões na vítima, que
claramente estariam apontando 24 horas por dia ou até o equipamento explodir na cara deles, né? O que eu torço muito para que aconteça e que está fazendo isso. E então, fica aí mais uma coisa. A polícia está ciente sobre eles. Todos que fazem parte disso, eu sei que a polícia está ciente disso. Sei que a imprensa está ciente disso, porque eu procurei todos eles. Entendeu? E nada foi feito. Ao invés disso, essas coisas continuaram e agora tem essa proporção atual. E tudo que acontecer comigo, né, porque poderia ter acontecido antes, é algo que eles fariam contra mim de forma a esconder a verdade. Isso aí tudo, eles estão aumentando o tamanho da mentira, entendeu? Para poder me causar mais danos na minha vida. Eles estão procurando o que pode acontecer com eles. Mas tem essa situação aí que tem esses desgraçados que estão ajudando eles. Não sei quantas ganham para fazer isso. Não sei o que leva um verme desgraçado feito eles a se sentir bem fazendo isso. Só sei que tudo isso tem lucro. É igual o NZ, é igual a RC, né? Então, vai tendo essas bizarrices aí. Enfim, eu devia ter terminado antes, agora eu vou encerrar aqui. E compartilhe entre as outras pessoas que precisam, né? Pessoas de bem, porque merda feito eles não precisa de ajuda. Precisa de alguém para poder empurrar eles mais fundo ainda.